Olá, amigos, uma ótima semana para vocês, a última semana de julho, e já no próximo domingo já estaremos no mês de agosto. Você já percebeu como o mundo está se transformando cada vez mais? Todas as áreas da nossa sociedade, elas estão passando por transformações muito rápidas. Aquilo que no passado a distância entre as pessoas, que era necessário a linha telefônica, o satélite para aproximarmos, hoje as pessoas estão do outro lado de uma tela, conforme eu estou falando com vocês neste dia. É interessante que durante o século XX, aqueles que desejavam ter conhecimento ou iriam a uma biblioteca ou compravam a sua enciclopédia Barça e tantas outras, mas geralmente isso era para quem tinha um melhor poder aquisitivo, ou então você tinha que ir a uma faculdade ou universidade para estudar mais profundo determinada área do conhecimento humano. Na prática religiosa também era desta forma. A figura de autoridade ou a figura interpretativa dos textos bíblicos estava nas mãos dos padres e dos pastores. As pessoas iam para serem ensinadas segundo a interpretação do preletor de partes dos textos bíblicos. E quem não frequentasse uma escola dominical não tinha como questionar ou perguntar por que aquele dogma, por que aquela forma interpretativa. Dessa maneira, tudo o que era ministrado no altar, como na faculdade, na escola, tudo o que era dito pelo professor, o aluno recebia aquilo e assimilava aquilo como a verdade absoluta. No entanto, hoje nós vivemos em um mundo em que a figura de professor e de aluno, ela foi modificada. A palavra aluno, que vem e que traz o sentido daquele que não tem luz, no século XXI, essa ideia ela não se sustenta, porque a educação do século XXI, ela parte do princípio que todos têm conhecimento. Antes, no século passado, como eu disse na introdução, era preciso ir a algum lugar ou comprar livros e lê-lo para que você pudesse obter conhecimento. No século XXI, conhecimento, conteúdo está na palma das nossas mãos. É óbvio que usando filtros adequados para não ser enganados pelas fake news, mas com cuidado você consegue acesso a excelentes figuras de autoridade que te dão conteúdo
para você conhecer daquilo que não conhecia. O problema hoje não é o conteúdo. A dificuldade hoje dos alunos, entre aspas, é saber o que fazer com esse conteúdo. E no diálogo entre professor e aluno, eles juntos vão descobrindo o que fazer com o conteúdo até então adquirido pela nossa sociedade, pela academia. No mundo eclesiástico, religioso, aquilo que antes não era contestado e nem podia, dependendo da comunidade de fé que você estivesse, você nem podia se opor ou questionar o porquê daquela forma interpretativa. Era comum no meio evangélico estabelecer traduções específicas da Bíblia como sendo a mais fiel aos originais. E aí, aqueles que foram meus alunos sabem muito bem a pergunta que eu faço em sala de aula: que originais? No século XX, falava-se dos originais da Bíblia como se eles existissem. E as pessoas aceitavam essa explicação sem questionar onde estão, quem viu, quem descobriu. E nós sabemos, no século XXI, que não existem originais da Bíblia, se é que em algum dia existiu de forma escrita. O que nós possuímos são manuscritos antigos, que são cópias das cópias das cópias das cópias do primeiro documento em forma escrita. Só que isso passava pelo ambiente comunitário como sendo verdade. Mas no século XXI, alguém dizer, o original da Bíblia diz isso, essa afirmação, ela não se sustenta. Por quê? Porque não há original. Embora eu, como professor de hermenêutica, eu sei que usando as ferramentas da exegese, da hermenêutica, nós conseguimos nos aproximar da ideia central da comunidade e também do autor inicial do texto sagrado. No entanto, no século XXI, precisamos ter clareza e precisamos aprender a dialogar com as outras áreas do conhecimento. Aquilo que nós achávamos no passado que bastava unicamente uma linha interpretativa do texto bíblico, hoje não se sustenta. As descobertas da arqueologia, dos costumes antigos, dos textos antigos, trazem para nós a responsabilidade de refletirmos sobre o que sabíamos quando não havia nenhuma base sustentatória para isso, para aquilo que nós sabemos na atualidade. E é sinal honroso da academia reconhecer que em determinadas áreas, quando a prova científica se estabelece, que estávamos errados. O conhecimento
não é um instrumento para nós dominarmos ou impormos a nossa vontade às outras pessoas, mas o conhecimento é para refletirmos quem somos, o que pensamos, como nos comportamos e seguirmos em frente. Além disso, a igreja, não vou dizer a igreja católica, evangélica, o ambiente no qual eu mais convivo é no ambiente evangélico. A igreja brasileira, que no século XX não aceitava contestação ao seu pastor, ao seu professor de escola bíblica dominical, o que ele dizia era a verdade absoluta, e as coisas que aconteciam nos interiores das mais diversas comunidades de fé, que ficava ali restrito, no século XXI, com uma câmera de celular ligado, você mostra o pensamento de determinadas figuras de liderança evangélica, mostra suas reuniões, mostra a sua forma de seguir em uma tradição ou em um dogma, e também mostra as arbitrariedades praticadas neste meio. Há quem diga que isso é um retrocesso. Eu não vejo como retrocesso. Eu vejo como uma forma de nós nos tornarmos mais transparentes nas nossas decisões. Até porque o Evangelho nos traz para a luz. E a luz mostra o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, o cristianismo, hoje, do século XXI, precisa aprender a lidar, a dialogar, a conviver com aqueles que são diferentes. E, nesse caso, quantas diferenças existem entre os evangélicos no Brasil? No campo do pentecostalismo, há grupos que vão afirmar que o batismo com o Espírito Santo só acontece quando há o falar em línguas estranhas. Outros vão dizer que não, que o aparecimento de qualquer um dos dons espirituais é sinal de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Outros já vão dizer que o batismo com o Espírito Santo não é sinal algum. Ele acontece quando nós recebemos Jesus no nosso coração. São essas linhas e tantas outras. E não podemos excomungar ou praguejar aqueles que pensam diferente de nós, porque eles vão usar como base sustentativa a mesma Bíblia, o mesmo texto que nós empregamos, que nós utilizamos. Então, é fundamental que a igreja, diante do mundo em que ela está inserida, ela faça uso racional e adequado do conhecimento moderno e utilize essas ferramentas para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Até porque pregar é
comunicar a alguém algo que ela desconheça ou que ela não se lembre. Então, manter a pregação da forma que ocorria no século XX é esquecer que o ser humano passa por transformações, porque a sociedade muda, a sociedade toma novos conhecimentos e novas ferramentas tecnológicas. Então, você, meu amigo, pastor, você líder, você padre, será que a nossa comunicação está sendo inteligível por aqueles que nos ouvem e nos escutam no dia a dia? Até um próximo encontro e que Jesus te abençoe grandemente. Um forte abraço.